Olha, nós temos acompanhado também, você tem visto aqui no nosso noticiário, a respeito das manobras conjuntas que a Coreia do Sul e os Estados Unidos estão fazendo lá na Coreia do Sul. Do outro lado, você tem a Coreia do Norte, uma ditadura, e essa ditadura da Coreia do Norte tem reagido, não só através do seu programa nuclear, que é uma coisa extremamente perigosa, mas também com o lançamento de mísseis, ora de um lado, ora do outro, e o último passou por cima do Japão, o que o Japão considerou realmente uma ameaça. Para a gente entender um pouco o que está acontecendo lá, nós convidamos, ele gentilmente está aqui, o professor Carlos Gustavo Poggio, né, que é professor de Relações Internacionais. Carlos, obrigado pela gentileza. Boa noite, Geraldo. Bem-vindo aqui no Jornal, muito obrigado. Eu que agradeço. Carlos, é uma queda de braço que a gente está assistindo lá na Península da Coreia, com a Coreia do Norte de um lado e os Estados Unidos do outro? Certamente uma queda de braço. É importante reforçar que não é novo, né? Quer dizer, esse é um caso já antigo, né? Coreia do Norte e Estados Unidos, né? No caso da Coreia do Norte especificamente, nós analistas que tentamos entender um pouco a situação da Coreia do Norte, temos uma dificuldade muito grande porque é um país muito fechado, né? Então a gente tem muito pouca informação sobre o que acontece na Coreia do Norte. Então, a Coreia do Norte é o país que tem armas nucleares e é o país que mais fechado dentre todos os países que detêm armas nucleares. Então, portanto, é muito complicado a gente tentar entender, compreender o que se passa dentro da Coreia do Norte. O que podemos fazer é tentar entender alguns sinais, né? Então, certamente, por exemplo, se o líder norte-coreano tem se utilizado desses mísseis, ele alguma razão ele deve ter. E a gente tem de especular quais razões são essas, né? Pode ser que ele queira se reforçar domesticamente, pode ser que ele queira provocar algum tipo de reação dos Estados Unidos. Claro, a gente sabe que você construir um inimigo externo é sempre uma estratégia muito positiva para juntar a turma lá dentro, para muitos regimes autoritários que buscam um inimigo externo para poder juntar domesticamente a sua população, né? Então, é uma situação complicada, né? Que não há muitos precedentes, na verdade, né? A gente, outro dia, estava conversando sobre isso. Se a gente quer tentar entender um pouco essa situação são duas potências nucleares, então essa é a grande questão, quer dizer, daí porque é um tema delicado. Eu posso considerar a Coreia do Norte uma potência, ainda que ela tenha armas nucleares? Ela é um dos poucos países no mundo, são poucos países no mundo que têm armas nucleares, né? São 9 países que nós conhecemos que têm armas nucleares, a Coreia do Norte é um deles. Então, nesse caso, a gente pode entender como uma potência em andamento. Eles estão testando alguns mísseis. Quer dizer, a Coreia do Norte este ano, por que a crise este ano está mais delicada? Porque esse ano a Coreia do Norte tem testado alguns mísseis de maior alcance. Que podem atingir os Estados Unidos. Que podem, eventualmente, atingir pelo menos alguns territórios dos Estados Unidos do Pacífico, né? Então, isso torna a crise um pouco mais aguda, né? Porque eles estão crescentemente testando mísseis de mais longo alcance e, eventualmente, eles podem ter um míssil que alcança os Estados Unidos. Acho que essa é um pouco a preocupação do governo norte-americano, né? Se você tem um míssil norte-coreano, hoje em dia, isso é uma tecnologia muito sofisticada de mísseis de longo alcance, mísseis intercontinentais, mas é um míssil que você pode lançar da Coreia do Norte e atingir Washington, né? Se você tiver a tecnologia suficiente para isso. E isso causaria uma tensão muito grande por parte dos Estados Unidos, exatamente pela Coreia do Norte ser esse país muito fechado. Não é só uma questão de ser uma ditadura autoritária. A China é um país também autoritário, a Rússia é um país autoritário, ambos com armas nucleares, mas os Estados Unidos conseguem alguma forma de diálogo e nós mais ou menos entendemos um pouco essas sociedades, são sociedades mais abertas. Qualquer crise ali, quem sofreria direto seria a Coreia do Sul, suponho, e o Japão. Exatamente. O Japão também? Certamente. Os mísseis norte-coreanos já atingem o Japão e esse teste mais recente comprovou isso, né? Claramente, o primeiro perdedor dessa guerra seria a diferença entre a Coreia do Norte e o Japão? É que o Japão é aliado dos Estados Unidos, é isso ou não? Tem base americana lá? Tanto a Coreia do Norte quanto o Japão são aliados dos Estados Unidos. Quer dizer, tanto a Coreia do Sul quanto o Japão são aliados norte-americanos. A Coreia do Sul, os Estados Unidos têm tropas estacionadas na Coreia do Sul, né? Aliás, esse é um outro elemento que eu costumo dizer para as pessoas que estão um pouco assustadas com uma possível guerra amanhã. Eu digo que é muito difícil uma possível guerra amanhã, porque se os Estados Unidos decidirem atacar a Coreia do Norte, nós vamos ver alguns sinais, né? O primeiro deles seria retirar as suas tropas da Coreia do Sul. Porque ele sabe que um ataque à Coreia do Norte com tropas americanas na Coreia do Sul, essas tropas seriam as primeiras a sofrer, né? Então, os Estados Unidos têm um interesse muito grande nessa região. Quer dizer, por que os Estados Unidos têm tropa, só para quem está nos vendo entender, por que os Estados Unidos têm tropa na Coreia do Sul? Porque ainda é vestígio da Guerra da Coreia. Aquela antiga guerra. Aquela antiga Guerra da Coreia de 1950, que é uma guerra que, tecnicamente, não acabou.
Não houve um tratado de paz, um acordo de paz. Né? É uma guerra que, tecnicamente, ainda existe. Então, os Estados Unidos ainda têm tropas estacionadas na Coreia do Sul, na fronteira com a Coreia do Norte. Então, isso é um elemento Agora, delicado. na sua avaliação, estão esgotadas as possibilidades diplomáticas ou não? Olha, o que se tem dito, os analistas têm falado, é que não há boas opções militares no caso da Coreia do Norte. Portanto, só a diplomacia resta. E aí é uma questão interessante, porque o Trump, que fez uma campanha muito antidiplomática, digamos assim, particularmente, por exemplo, em relação à China, ele fez uma campanha muito dura em relação aos chineses, ele está descobrindo com a Coreia do Norte que algumas crises não têm saída que não a saída diplomática. Né? Provavelmente ele já foi informado pelos seus generais, pelas pessoas que entendem de estratégia militar, que uma saída militar para a Coreia do Norte é quase inviável em virtude catastrófica, em virtude desses custos todos que nós falamos, né? Porque facilmente a Coreia do Norte pode atingir os aliados norte-americanos, Coreia do Sul e Japão. Então, as opções militares são muito ruins. Portanto, resta apenas a diplomacia. Agora, a diplomacia também não resolve tudo. Né? Os Estados Unidos vêm tentando também diplomacia desde o Nixon, já há muito tempo com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, às vezes, aceita, às vezes não aceita. É claro que há elementos, erros estratégicos dos Estados Unidos. Quando, por exemplo, George Bush, após o 11 de setembro, vai falar do famoso discurso do eixo do mal, colocou a Coreia do Norte. A Coreia do Norte estava no eixo do mal. Então, os norte-coreanos que até então estavam, de alguma forma, tentando ou fazendo algum diálogo diplomático, a partir de 2002, eles abandonam qualquer esforço diplomático e passam a perseguir com mais vontade as armas nucleares. Então, nesse sentido, estrategicamente, há uma justificativa para essa escolha da Coreia do Norte. Olha, quem está aqui gentilmente conosco é o professor Carlos Gustavo Poggio. Carlos, queria perguntar outra coisa a você. O Irã estava no caminho também da nuclearização. Aí houve um acerto aí, etc, mas de vez em quando a gente diz, olha, o Irã pode voltar novamente a produzir bombas atômicas. Vai indo nessa direção? Não vai? Aquela pressão econômica foi suficiente para tirar o Irã dessa parada? Que avaliação você faz, Paulo? Essa é uma pergunta interessante porque nos ajuda a entender que a questão da Coreia do Norte não é restrita à Ásia ou à própria Coreia. Né? Outros países estão observando o que está acontecendo. A própria Coreia também está observando. Acabamos de falar sobre o discurso do eixo do mal. Um outro país no eixo do mal era o Iraque. Quer dizer, o que aconteceu com o Iraque? Os Estados Unidos invadiram e derrubaram Saddam Hussein. Então, os norte-coreanos estão olhando para isso. Né? Os norte-coreanos sabem que se o Iraque tivesse armas nucleares, provavelmente os Estados Unidos não invadiriam o Iraque, né? Porque o custo da invasão seria muito maior. Né? Mesma coisa os iranianos, né? Estão olhando para esta situação, estão observando com muito cuidado e veem como os americanos são muito cautelosos, apesar do discurso do Trump. Trump tem um discurso muito forte, mas na ação não acontece nada. Quer dizer, um dia ele fala que vai atacar a Coreia do Norte, no outro ele fala que não é bem assim. Né? Os iranianos estão olhando para isso e vendo o efeito que tem você ter uma arma nuclear. Então, o Trump, que já não é um fã do acordo que o Obama fez com o Irã, que é um acordo diplomático, ele já quer refazer esse acordo, e já há muitos elementos dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, há um político chamado John Bolton, que é favorável e tem defendido, é alguém próximo ao Trump, alguém que tem alguma influência no Trump, tem defendido que os Estados Unidos devem atacar o Irã antes que o Irã desenvolva armas nucleares. Quer dizer, um argumento similar ao utilizado no Iraque. Vamos atacar o Iraque agora que eles não têm armas nucleares, porque depois fica muito mais custoso. No caso da Coreia do Norte, esse período já passou. Eles já adquiriram armas nucleares, então, portanto, os cálculos estratégicos são outros. Sem dúvida. E também eu acho que a posição de Israel. Claro, e também no caso do Irã tem esse outro elemento que é a posição de Israel, que é um Estado também com armas nucleares. Professor, obrigado pela aula. Sempre um prazer. Muito grato, muito obrigado.